O árbitro Aurélio Santana irritou demais o time do Ituano? Irritou. O nível da arbitragem na Copinha não tem sido aquele nível que a gente espera. Tem apitado alguns árbitros, alguns jogos nossos, árbitros que nunca apitaram jogos profissionais. Então isso tem gerado alguns problemas e tem sido complicado, mas hoje o Aurélio realmente faltou com respeito em alguns momentos com a nossa equipe. Ele gerou algumas situações desagradáveis e que no meu ponto de vista é um cara que é responsável por gerir uma partida, por gerenciar uma partida, tem que ter um preparo melhor para conseguir conduzir essa partida de uma forma mais respeitosa, mais equilibrada, mais imparcial do que a forma que ele conduziu. Sobre futebol, e falando do futebol, o Ituano conseguiu também administrar bem o forte calor de 32 graus, tendo jogado na quinta-feira. Sem dúvida nenhuma. A gente fez um jogo desgastante contra o Inter. Qualquer aspecto que a gente levar em conta, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, era difícil. A gente sabia conseguir retomar o nível de concentração necessário para esse jogo. Então, era previsto que a gente não ia conseguir manter a mesma performance que a gente vinha mantendo. Mas, dentro disso, a gente conseguiu fazer um bom jogo. Apesar da arbitragem ruim da Copa Paulista, o Ituano com esse empate garantiu matematicamente a classificação. É importante também a gente continuar vencendo, a gente continuar conquistando as vitórias para que a gente consiga não somente se classificar, mas se classificar numa colocação boa que nos dê vantagem no restante da competição. Professor, no finzinho, um empate. Como que o Ituano encara aí esse empate já no fim do jogo, depois que já estava garantido? É ruim, a gente quer vencer sempre, né? É ruim. Pior ainda da forma que foi, de uma forma bastante injusta. A gente viu os lances novamente, não foi pênalti, a gente tem a gravação. Foi pênalti no Gilberto 5 minutos antes. A arbitragem nesse jogo foi bem complicada. Foi, no meu ponto de vista, bastante tendenciosa. O árbitro foi bastante desrespeitoso com a nossa equipe, com os nossos atletas, e isso obviamente gerou alguns problemas para a gente na partida. Era disso que eu ia te perguntar agora, os dois pênaltis, vamos dizer assim, né? Um que todo mundo, a torcida reclamou, alguns jogadores disseram uns que sim, outros que não, e depois o pênalti em cima marcado sobre o jogador de São Bento. Na sua opinião, foi pênalti do São Bento mesmo, o outro foi, não foi? Então, a gente tem a gravação aqui, eu acabei de ver, a gente filma os jogos. Pênalti no Gilberto foi absurdo. Talvez a gente podia questionar se foi dentro ou não da área. Talvez tenha sido em cima da linha, um pouco antes da área, mas se não foi pênalti, foi falta. E o pênalti que ele deu na gente, o Jonathan está na frente do jogador dele. Não tinha como o Jonathan ter feito o pênalti. O atleta dele bateu no Jonathan, acabou desequilibrando. Além disso, a posição que ele está no momento do pênalti, é impossível ele ter visto a situação. Eliminou a nossa equipe. Eu não sou de falar de arbitragem, faz mais de um ano que eu estou aqui no Ituano. Se eu falei uma ou duas vezes é muito, mas o que ele fez hoje foi de um desrespeito ímpar.